Bom, boa tarde oficialmente, né? Para quem, acho que além dela tem mais alguém que não teve no primeiro encontro? Joia. Gente, então fiquem super à vontade para perguntar. Nós vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu. O encontro passado nós falamos muita coisa no encontro passado. Não sei como é que vocês se sentiram. Uma quantidade enorme de ideias. A gente fez uma organização. Eu tenho que pôr o mouse aqui nesse slide. A gente fez uma organização das ideias da mecânica e mostramos o que a relatividade promoveu de mudança estrutural. A palavra estrutural ela é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento científico tem estrutura. Nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Aliás, o tempo inteiro nesse curso, porque é uma característica intrínseca do conhecimento. Então, quanto mais a gente entende a natureza do conhecimento, é melhor de entender as ideias que é o conhecimento em si. Percebe? Então, o que a gente viu a vez passada? A gente deu uma organizada nas ideias do universo físico clássico, mostrando que todos os conceitos da natureza, eu nem posso dizer que é da mecânica, é da natureza. Eles têm funcionalidades e papéis diferentes no entendimento do mundo. Como que a gente, cientista, organiza isso? Os fenômenos que acontecem na natureza a gente chama de evento, de uma dança cósmica. As coisas que acontecem. As coisas que acontecem, elas acontecem aqui no nosso mundo mais imediato. E nós temos atores. Quem são os atores que participam de todos os fenômenos da natureza? No universo físico clássico são as massas e as cargas elétricas dentro do eletromagnetismo. O eletromagnetismo também é considerado física clássica. Então tem a mecânica, o eletromagnetismo, fim do século XX, 19. E aí o início com a teoria da relatividade. Então o eletromagnetismo é considerado física clássica. E dentro do eletromagnetismo nós temos as cargas elétricas que fazem papel de ator. E os seus respectivos campos, aqui eu já pus com um símbolo, que, como eu falei também na aula passada, a gente não escreve muitas palavras. A nossa linguagem é simbólica, matemática. Então, massa, em torno da massa tem campo gravitacional, que é um vetor, uma grandeza vetorial, por isso que a gente põe essa flecha aqui em cima, tem módulo, direção e sentido, 3 características. E em torno das cargas elétricas tem uma outra coisa que tem uma realidade física, que é o campo. Pessoal, com o desenvolvimento do eletromagnetismo, o campo ele ficou tão imprescindível na descrição da física que os cientistas chegavam a dizer que o campo é mais real do que as coisas que a gente pega. E o campo é invisível. Por quê? Porque se você pegar o eletromagnetismo, todo o eletromagnetismo é organizado descrevendo como que são os dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, o E e o B. Todo o eletromagnetismo. Você pega as 4 equações de Maxwell, elas descrevem tudo que os campos fazem. Campo elétrico, a carga cria campo elétrico. Então, todo o eletromagnetismo é descrição do que acontece no campo. Variação de campo elétrico cria campo magnético, variação de campo magnético cria campo elétrico, lei da indução, tudo isso aí. Ou seja, são os atores do palco, do teatro. Teatro da natureza. Os atores são os campos, cargas e campos. Massa e campo. Também tem massa no eletromagnetismo. As partículas carregadas com carga elétrica têm massa. O elétron tem massa, o próton tem massa. Então continua valendo lei de Newton, a força elétrica, massa do elétron, tem uma aceleração, tudo física clássica. Então, tem essas localidades que eu falei para vocês, essa estrutura que a gente organiza, que a gente entende, o universo físico clássico. As leis de Newton como diretor, ou seja, são essas leis que ordenam, que regem
os acontecimentos, e o palco, espaço e tempo, pré-existente, abstrato, palco no sentido de palco mesmo, de teatro. Você vai lá num teatro, tem um palco, mesmo que não tenha a peça, o palco está lá, não está? Essa é a ideia de Newton, no universo físico clássico. O palco existe, independente de ter ator. O palco é pré-existente. E o palco o espaço não é material, o espaço é imaterial, porque matéria é ator, tudo bem? Então o palco é um tecido imaginário, o espaço é um tecido imaginário. Imagina um tecido. Pessoal, a geometria de Euclide ela é inteira imaginária e abstrata. Euclide fala do ponto, ele define o ponto, a reta, o plano. Pessoal, é tudo imaginário. Por que eu falo que é imaginário, abstrato? Porque o ponto matemático, ele não existe, né? Aqui é tudo tridimensional, aqui tudo tem 3 dimensões. Ninguém tropeça num ponto, aqui não tem ponto aqui. Aqui tudo tem altura, largura e comprimento. 3 eixos. Então o ponto é uma abstração matemática. A reta também, por mais fino que seja o seu fio de cabelo, ele tem 3 dimensões. Você vai lá com o paquímetro, você mede, a terceira dimensão é a... Né? Por mais fina que seja a folha de papel, ela tem 3 dimensões. Então, as duas primeiras dimensões da matemática elas são abstratas. Nós estamos na terceira dimensão. Tudo que tem na natureza é tridimensional. Exceto uma coisa que nós vamos falar ao longo desse curso, que são as partículas elementares. Que essas são consideradas adimensionais. Sem dimensão. Isso é bonito, nós vamos entrar dentro, nós vamos chegar, nós vamos começar, hoje mesmo, nós vamos começar a repartir a matéria e ver até onde a gente chega. Você reparte, será que você chega em alguma coisa que não dá para repartir? Se a gente chegar em alguma coisa que não dá para dividir, essa coisa ela é adimensional. Adimensional é o ponto. É esquisitérrimo isso, mas é um conceito bonito e nós vamos construir esse conceito ao longo do curso. Tudo bem aqui? Querem fazer alguma pergunta? O tempo também faz parte do palco e o que nós falamos também na aula passada? Que a gente localiza a energia e o momento por conta daquela relação, aquela ligação profunda e misteriosa. Misteriosa, tudo bem, ela é matemática, é o teorema de Noether. Mas ela é misteriosa, olha assim, se você olhar lá pra dentro, você fala assim, meu Deus, como é que o tempo tá ligado com a energia? Já é difícil de entender o que é o tempo. Você fala assim, o tempo e a energia são conjugados, são casados. Assim como o espaço e o momento são casados. Então, naquela época eles já sabiam que essas duas coisas se conservavam, porque... As propriedades do palco, tempo e espaço, existe uma simetria. O tempo é uniforme e o espaço é homogêneo. Tudo bem? E aí o que mudou com a relatividade? O que mudou com a relatividade? Um monte de coisa. As propriedades da matéria, de Newton. E gente, eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula na minha vida, 20 anos atrás. Fui dar aula para o primeiro ano do ensino médio, cinemática. Peguei o livrinho, estava escrito lá, primeira aula, o que você fala para os alunos que estão entrando no ensino médio, na primeira aula de física de cinemática? Você fala de alguns conceitos que são mensuráveis, matéria, massa, tempo e espaço, né, que são as unidades as grandezas mensuráveis. Você só mede isso na natureza, massa, quilograma, tempo, segundo e comprimento. Todas as outras grandezas são construídas, são grandezas compostas. Velocidade é uma coisa sobre a outra. Vocês lembram disso, né? E aí estava escrito lá no livrinho, propriedades da matéria, inércia e gravitação. A matéria era definida nesse livro, em vários livros, como sendo
a massa, né? A massa, a quantidade de matéria sujeita à inércia e com a propriedade de atrair outros corpos. Propriedade da matéria, do universo do Newton, universo físico clássico. Então, essas propriedades da matéria. E aí, o universo relativístico veio bagunçar toda essa estrutura. Como que bagunçou? As modificações que a gente comentou. Leis de Newton não vale mais. Não vale mais, porque o espaço é quadridimensional, você não pode mais falar em vetor. Não pode mais falar. Em vetor é tudo quadrivetor. Essa lei não vale mais. Outra mudança. O tempo e o espaço que eram separados, tá vendo que tem um E aqui? O tempo e o espaço que eram separados, pumba, virou uma coisa única. Grudou. Tempo e espaço juntos fazem parte de um palco quadridimensional. Quadridimensional. O tempo também é uma variável que depende da posição. Olha a novidade. O tempo depende da posição. No universo do Newton, não. O tempo é absoluto, como se existisse um relógio do lado de Deus e o tempo passa igual para todo mundo. O universo inteiro tem o mesmo tempo. Mudou tudo. O tempo depende do referencial. E na relatividade geral, o tempo vai depender da massa da estrela. Em cada sistema, com a sua massa e energia, a passagem do tempo é diferente. Dizem até que quando você vai em direção a um buraco negro, né? Ou uma estrela supermassiva, o funcionamento do relógio muda em cada posição. E essa métrica é medida, é calculada com a relatividade geral. Então, o espaço-tempo virou uma coisa única, que a gente chama de quadridistância, é um vetor único, que tem 3 componentes espaciais e uma componente temporal. Que mais? Do mesmo jeito que ligou aqui também. Olha a perfeição e a coerência da teoria. E do quadro, né? Porque, ó, se ligou aqui em cima, ligou aqui embaixo, ligou aqui em cima também. E, de fato, momento e energia fazem parte de uma coisa. Você vê que interessante? Na física do Newton, a gente fala que energia é uma grandeza escalar, né? Não fala? A gente não ensina isso? Energia é uma grandeza escalar. Tempo é uma grandeza escalar. Você mede com... Na relatividade, a energia não é uma grandeza escalar. É um pedaço, componente, de um quadrivetor. Nem vetor é. É componente de um quadrivetor. Não é grandeza escalar. O tempo é a mesma coisa. O que mais que mudou aqui? Essa eu não comentei a aula passada, eu vou falar muito de en passant. As modificações que teve dentro do eletromagnetismo, os 2 campos foram unificados e viraram uma única coisa, que é um tensor com 6 componentes, porque tem componentes tridimensionais do campo elétrico, componentes tridimensionais do campo magnético, virou uma coisa única, unificação. Então você percebe que o rumo da física é uma unificação, é a busca eterna dos cientistas por uma teoria única do campo unificado, que era o sonho do Einstein. De unificar tudo. Unificar tudo. E aqui ele foi juntando, ó, juntou aqui, unificou aqui, unificou aqui. Aí apareceu a fórmula da equivalência massa-energia, aí aquele raciocínio que eu falei na aula passada, né? Se a massa é ator e ela está ligada com a energia e a energia está no palco, tem que ter alguma sacada diferente aqui. E de fato, isso estimulou o Einstein a desenvolver a relatividade geral 10 anos depois, dizendo que a massa altera o espaço-tempo. Isso é relatividade geral. A massa em curva causa uma curvatura no espaço-tempo. Então, enquanto na mecânica o espaço era pré-existente, abstrato, que é o palco, primeiro é o espaço, o palco, depois você coloca a massa, na relatividade, tudo isso daqui é uma coisa só. Massa, energia, espaço-tempo. Então não é primeiro o espaço, depois você põe a massa. É a massa e o espaço.
Tudo junto, tudo junto. É a matéria que cria o espaço. A matéria. Então, a noção de palco deixou de existir. Percebe? A noção de palco deixou de existir. E virou uma coisa só. Uma coisa só. É a matéria... A palavra não é interagindo, hein? Ela não interage com o palco. Não é que ela interage com o espaço. É que a matéria e o espaço é como... É um... Hã? É. Ela faz parte do palco. Então, se você olhar para isso que a gente apresentou aula passada e que eu estou revisando agora, existe uma estrutura aqui, olha. Pessoal, um conhecimento que é estruturado. Quando eu falo a palavra estrutura, o que vem na mente de vocês? O que é uma estrutura? Pessoal, dentro de uma estrutura, existe a noção de espaço, de localização, de funcionalidade, de localidade. Então, é como se isso aqui, existem dois tipos de conhecimento. Tem a ver com o trívio e o quadrívio que eu falei a vez passada. Um conhecimento tipo tempo é um conhecimento linear. E um conhecimento tipo espaço é um conhecimento que... Porque, por exemplo, quando você vai dar aula de física, sei lá, imagina... Quem aqui dá aula de física? Já deu aula de física? Pelo menos vocês lembram quando vocês tiveram aula na escola de física. Eletrostática. Você pega um assunto, eletrostática, e aí você vai ensinar carga elétrica. Você começa ensinando carga elétrica. Depois você ensina a força de Coulomb, força elétrica. Depois você ensina o campo. Pode inverter. Tem gente que prefere ensinar o campo antes da força, né? Tá vendo? Se você prefere ensinar o campo antes da força, é porque esse conhecimento não é linear. Você pode inverter a ordem à vontade. Aí depois você vai ensinar energia, potencial eletrostática, aquela energia que tem... Depois você vai ensinar potencial elétrico. E quando você ensina, uma aula corre no tempo. Né? Eu tenho 30 minutos, ela corre no tempo. Então você tem que escolher uma sequência, olha a palavra sequência no tempo, de conceitos para ensinar. Só que o conhecimento que você está ensinando não é linear, não é tipo tempo. O conhecimento que você está ensinando, que é a física, o conhecimento científico, é tipo espaço. Por que é tipo espaço? Porque tudo tem ligação com tudo. Eu posso começar a ensinar a eletrostática pela... a carga está ligada com o campo. A carga também está ligada com a força. A carga também está ligada com a energia. E a carga também está ligada com o potencial. E a energia também está ligada com a força, via trabalho. E aqui também tem uma ligação entre energia e potencial. E aqui também tem ligação. Então, isso é conhecimento, tem estrutura. Conhecimento tem uma estrutura. E aí, depois de um mês dando aula de eletrostática, será que a gente consegue fazer nos nossos alunos que ele apreenda essa estrutura? Normalmente não. Normalmente não. Porque você tem que explicitar claramente que o conhecimento é espacializado. Porque senão ele faz uma bagunça com isso daqui. Ele não consegue ligar isso aqui com isso daqui. Ele sozinho, ele não consegue ligar isso aqui com isso daqui. Então, é um exemplo de conhecimento espacializado. Essa é a natureza intrínseca do conhecimento científico. Você fala, mas eu tenho que dar aula assim, é verdade, é o que nós temos disponível. Então, percebe que é uma incompatibilidade intrínseca. Intrínseca. Porque eu tenho que dar aula que corre no tempo e eu tenho que falar palavras. Pessoal, palavras. Uma palavra atrás da outra. A palavra também é falada, o discurso. Lembra do trívio? O discurso corre no tempo. Quer ver um exemplo? Eu já deixo você falar. Um exemplo de conhecimento tipo tempo, quando você transmite um conhecimento que é linear,
É quando tem uma ordem que não pode ser transgredida. Por exemplo, pessoal, o hino nacional, você vai cantar o hino, você consegue começar a cantar do meio para frente? Ninguém consegue. Você vai começar assim, ouviram do Ipiranga as margens. Se eu pegar uma palavra do meio, você não... Porque é uma palavra que puxa a outra. Outro exemplo de conhecimento tipo tempo, uma piada. Tem uma sequência temporal. Você não vai contar o fim da piada antes, senão estraga. Um romance, uma história. Então, é uma característica do discurso das palavras que transmite um conhecimento linear. Só que o conhecimento da física não é linear. Ele tem estrutura. E aí a dificuldade. A dificuldade porque a estrutura é cognitiva. Estrutura é cognitiva. Tem que ter uma tensão, não é tensão elétrica, tá? Tem que ter uma tensão intelectual aqui, ó, lá dentro do estudante, que quando faz uma liga entre um conceito e outro, ele fala, nossa, entendi. Pumba, ligou. Nossa, ligou. É isso que causa o que é o aprendizado, né? Fala. Então, separando o real do abstrato, o que o cara falou é abstrato, é a maneira de a gente entender e colocar na cabeça, vamos dizer assim, aprender o real. Eu tenho que desmontar ele. Eu tinha um carro, eu não posso falar um carro, olhar um carburador e falar um carro. Sim. Pneu, sim. Mas eu não posso também falar um carro. Eu tenho que falar tudo que tem nele para montar um carro. Acho que não tem sentido falar de espaço e falar de tempo. Você tem que falar dos dois. Ou os dois ou nada. Onde que essa abstração interfere no real? Quer dizer, eu posso aplicar. Como é que eu vou explicar isso? Eu não posso mexer no espaço sem mexer no tempo, eu não posso mexer no tempo sem mexer no espaço. Não, pode. Mas isso abstrato. Mas isso que você está falando é isso aqui? Eu não Eles não existem sozinhos. Só o quê? Sozinhos. Não. Existem na minha abstração para poder entender as partes. Não, na sua abstração, o campo só existe na sua abstração? Esse campo, É. só o campo, ele não existe. Sim, é por isso que é uma rede. É por isso que é isso que eu tô, mas é exatamente isso que eu estou falando. A hora que você dá nome aos dois, é uma abstração para eu poder entender. Não, nome é uma palavra. Mas assim, falar. O nome é super relativo, é a última das coisas. O que interessa é o que é mesmo. Mas falar de um sem envolver todos. É impossível. É impossível. É por isso que o conceito da física só tem significado dentro da estrutura. Pessoal, você não consegue explicar a carga elétrica sem falar o que é campo. É impossível falar o que é carga elétrica. Define carga elétrica aí. Você não consegue definir uma coisa sem falar os atributos dela. E os atributos já começam a formar rede, formar a estrutura. Então não tem. O conhecimento, a definição, a palavra carga elétrica. A palavra não traz o significado do conceito. Não traz. O que traz o significado do conceito? Toda a estrutura que está em volta. E numa aula você tem que ficar percorrendo. Isso aqui eu estou chamando de mapa. Percorrendo, ó. Reforça aqui, reforça aqui, reforça aqui, reforça aqui. Você não consegue ficar só em um. Você tem que percorrer a estrutura inteira para que você consiga entender o significado da coisa, porque o significado não está nela. O significado não se encerra nela mesma. Tem até uma... É que eu não tô com... Era legal de ver.
Quer ver? Presta uma folha de papel de novo, alguém. Obrigada. Ó. O que é isso aqui? Vai, define. Qual o significado disso? Tá vendo? Isso, o que mais? O que é isso? Tá bom, tudo bem. O que é isso aqui? Só dá para entender os significados se você conseguir entender o contexto. A física é a mesma coisa. Mesma coisa. Você não consegue explicar algo em si. Você tem que esticar. Por que você tem que esticar? Porque o conhecimento é espacial, tem estrutura. Tem estrutura. O conhecimento científico tem estrutura. Então, quando você olha isso daqui, você vê, eu fiquei 2 horas no tempo, 2 horas no tempo, montando isso. Agora você tem uma fotografia do conhecimento, tipo espaço é fotografia. Uma fotografia. Tá aqui, ó. Quando você olhar isso aqui transmite tudo para você. Porque eu já estiquei tudo no tempo. Falando, mostrando isso aqui. Mas eu poderia ter começado por aqui, poderia ter começado por aqui. Não tem uma ordem clara. Eu fui montando a estrutura. Então isso é um exemplo de estrutura. Olha quanto conhecimento tem por trás disso. E não é texto. Você conseguiria, por exemplo, tudo que eu falei a aula passada, escrever num texto linear? Putz! Como é que você escreve isso num texto? Porque o que o texto transmite é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento tipo tempo. Então olha o desafio para os professores de ciências da natureza. Porque eles têm que ensinar um conhecimento com uma ferramenta que é o discurso, e que é a aula, que corre no tempo, que é incompatível com a natureza do conhecimento que ele está ensinando. Por isso todo mundo tem dificuldade. E ainda por cima, aqui você entendeu o que é esse coisinho aqui. Você entendeu, né? Joia, dá para entender. É um exemplo de estrutura. Mas aqui, a ligação entre um e outro é matemática ainda por cima. É uma fórmula. A ligação entre força e carga é isso aqui, ó. Isso aqui. A ligação entre esse e esse é isso aqui. Então, cada ligação dessa é uma relação matemática. Então, mais uma dificuldade da linguagem matemática, que mora no mundo do quadrívio, que é o mundo dos símbolos, o mundo que não é verbal, o mundo que não tem palavra. Pessoal, você vai em qualquer universidade do mundo, o que tem lá, ou qualquer aula de física do mundo, de qualquer universidade do mundo, isso aqui é o core, é o núcleo comum, é o coração da física. Todo mundo vai ensinar isso daqui. Não precisa ter palavra. É claro que né, não é só a matemática, mas a matemática é o imprescindível, é a que estrutura o pensamento. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Senão a gente vai passar para frente aqui. Professora, na verdade é uma dúvida. Então a gente poderia colocar o tipo tempo como uma coisa trivial? Com uma coisa o quê? Desculpa, não ouvi. Eu não... Tipo? A gente poderia colocar o tipo tempo como uma coisa trivial e o tipo espaço como uma coisa... Assim, eu não gosto de fechar e falar assim, não, isso é assim, isso é assim. Mas tem uma relação. Tem uma relação. Tem uma relação do trívio com isso aqui e do quadrívio com isso daqui. Tem uma relação. Que são tipos de conhecimento. É uma outra abordagem, vamos dizer. Então, assim, 2 características do conhecimento e o trívio e o quadrívio são outras 2 características.
Em geral, esse aqui a palavra cobre, porque o discurso é linear no tempo. Quando você monta uma frase, monta um discurso, você está falando no tempo. Você ordena as palavras no tempo. Primeiro eu quero falar isso, depois eu quero falar isso, depois eu quero falar isso. Então é tipo o tempo, o discurso. Deixa eu perguntar uma coisa, você fala tempo como se fosse cronológico, né? Mas é. Mas o tempo não poderia ser vertical e acontecer em várias dimensões ao mesmo tempo? Então, o tempo que eu estou falando é o tempo cronológico, é o tempo linear, é o tempo que corre de um referencial, é aquele tempo uniforme, é o tempo físico. O tempo físico. O conceito abstrato mesmo. Pessoal, olha que coisa interessante. Quando a gente... Estou voltando um pouquinho, ó. Voltando um poucão. Quando a relatividade juntou tempo com espaço, o tempo deixou de ser o tempo. O tempo deixou de ser. E essas duas coisas são relativas ao referencial. E se o tempo e o espaço são relativos ao referencial e dependem do referencial, ele não é absoluto. Ele é uma faceta. Ele é algo que varia. Tem até uma frase bonita do Minkowski, que está nesse livrinho. Esse é o livrinho que eu falei que tem todos os artigos do Einstein, depois eu passo para vocês olharem. Que tem os artigos do Einstein, tem uns artigos do Minkowski. O Minkowski foi um matemático muito importante na época da relatividade, porque quando Einstein lançou o artigo em 1905, ele deve ter caído duro de tão cansado que ele estava. Porque depois todos os físicos saíram para tentar entender o que o Einstein falou. E aí vários cientistas começaram vamos verificar. E o Minkowski deu uma contribuição enorme. Ele pôs muita matemática na relatividade. O Minkowski que falou do espaço quadridimensional. O Minkowski que falou do quadrimomento, o Minkowski que juntou, o Minkowski que continuou, assim, esticou todos os conceitos que estavam no primeiro artigo do Einstein. E tem uma frase bonita do Minkowski que ele fala que depois que isso aconteceu, o tempo e o espaço viraram meras sombras de uma realidade independente, que ninguém sabe o que é. Aliás, na relatividade a gente sabe o que é essa realidade. A ideia que nós temos da relatividade, ela é muito bonita. A ideia é assim, ó. Existe um mundo absoluto, como se fosse aquele... E as coisas são medidas nos referenciais. Referencial é o sistema de eixos x, y, z. As coisas são medidas nos referenciais. Então, o que é medido? Espaço e tempo é medido. Momento e energia é medido. Então, essas coisas que são medidas no referencial dependem do referencial. Então, a medida de tempo em cada referencial é diferente, a medida de espaço em cada referencial é diferente, a medida de momento em cada referencial é diferente, a medida de energia, nós vamos falar de energia, hein? Nós vamos falar de energia aqui. Vai juntar tudo com o que nós vamos falar até o fim do último encontro. A medida de energia é diferente. E o que é mesmo, então, que é absoluto, independente, invariante, que é um grande substantivo, aquela coisa imutável? Porque aqui é aparência. Aqui é aparência. Aqui é o mundo das aparências. O mundo do relativo. Das coisas relativas. Então, o que é mesmo que tem aqui, olha, que se manifesta como sombra e vale o tempo? Não é o tempo, porque o tempo está aqui, ó.
Não, então, é uma fusão do espaço-tempo que não tem um nome, mas tem umas coisinhas aqui que são... Tem um tal de tempo próprio, foi o Minkowski que falou. Minkowski. Tempo próprio. Tem uma outra coisa que eu vou deixar para a última aula, uma surpresa. Uma coisa absoluta que deixa para a última aula. Assim vocês voltam. Mas você vê, não, isso aqui é a cinemática relativística, tá? A gente já está saindo desviando do tema, mas isso é tão bonito porque isso aqui dá um nexo global. É legal a gente falar essas coisas porque você começa a ter um nexo, você começa a ver a teoria de cima da montanha, do topo da montanha. E isso é que dá prazer, você entende essas coisas aqui. Então o tempo é uma faceta, é uma coisa, o tempo e o espaço viraram relativos e tem algo aqui que é a verdadeira realidade. Na palavra do Minkowski, hein? Tempo e espaço viraram meras sombras de uma realidade independente. Parece aquela história do Platão lá, como é que chama? Isso, o mito da caverna. Que o que você vê aqui são as sombras, o que você mede aqui são as sombras, e que tem algo que é o real, que está escondido. E com a matemática da teoria da relatividade, você chega nesse algo escondido. Você chega com a matemática, você olha o poder da matemática, a matemática que descreve isso daqui. Porque aqui é o que você conhece, é o que você fala, eu estou medindo tempo, estou medindo espaço, medindo energia. E aqui, o que tem de... Tem uma combinação matemática, e essa é a coisa real. Real. Pode. A senhora disse há poucos instantes que nós vivemos na terceira dimensão. Na verdade, eu acho que a gente vive na quarta dimensão. Toda dimensão tem poder sobre as dimensões abaixo. Então, um ser da segunda dimensão não consegue mexer num ser da primeira dimensão. É isso. Não, eu falei que a gente vivia na terceira, eu estava pensando só no espaço, mas tem um tempo aqui. Na quarta dimensão. Na quarta dimensão, a gente praticamente passou esse tempo. Mas é aquilo lá, né? É um logístico, uma coisa. Então, para mim, eu acho que existe o tempo com T maiúsculo, que é o tempo, e o tempo com T minúsculo, que é a nossa humilde tentativa de mensurar, de trazer para a terceira dimensão o tempo. Então. O tempo relógio. Isso. Infelizmente, a nossa cultura é linear. Se você assistiu A Chegada, A Chegada? Eles falavam, ou eles escreviam aquelas bolotas lá, aquilo tudo é um conceito. Eles não eram lineares. Então, assim, nós aprendemos a ser lineares. Então, a gente tem a tendência de levar tudo por linear. Porque é assim que eu acho que... Sim. Como assim, falar uma frase pelo leigo, eu não vou entender nada. Eu fui doutrinado a seguir. E aí o tempão não é linear. A gente precisa ter uma maneira linear de poder classificar ele. Então, a gente criou o tempinho. Eu acho que aqui... Não, nós não criamos nada, tá? Não, a gente montou... isso aqui já é medido, Montou o mecanismo de medir. A gente montou centímetro, polegada, côvado... sim. Nós montamos segundo, minuto, né, para tentar mensurar o tempão. Para mim, ali é uma coisa só, que é espaço e tempo ao mesmo tempo. Então... Isso, a matemática da relatividade aponta para isso daqui, ela faz alguns cálculos, tem vários desses, tem várias dessas grandezas absolutas que são independentes do referencial, tem várias. Mas o que o senhor está falando é um pouco mais filosófico. Eu acho que transcende um pouco a física o que o senhor está falando. É uma coisa, uma crença mais assim, né? Então... eu entendo isso que você está falando, porque eu também sinto isso. Mas eu não quero falar nada que não esteja fora da física, porque senão... Você fala, o que ela não é assim. Eu estou transmitindo... Isso aqui já é bonito, né? Quer dizer, você vê a grandiosidade da teoria da relatividade. O que ela fez com essas noções todas? Quer dizer, ela apontou para algo que existe um mundo dos absolutos. Porque quando Einstein lançou a teoria da relatividade, muitas pessoas falam, a teoria que tudo é relativo.
O que o Einstein queria não era os relativos, ele queria entender o que era absoluto na natureza. Ele queria distinguir da observação da natureza o que é absoluto e o que não é absoluto. Aí ele foi, com a teoria, ele foi classificando, isso aqui é relativo, isso é relativo ao referencial, isso é relativo, mas a busca dele a cabeça dele está nesse mundo. A busca do Einstein é pelos absolutos. Aliás, em geral, os cientistas buscam as coisas que são imutáveis no universo. Os grandes absolutos. As coisas que não mudam no universo. Fala. Como é que se escreve Minkowski? Minkowski. Agora eu não sei se o Y é aqui ou se é aqui. Mas eu acho que é assim, Minkowski. Tá, o nome dele tá aqui, ó. É assim mesmo, Minkowski. Tudo bem, pessoal, tem um zilhão de coisas pra gente ir pra frente. Vamos lá, vai. Oi. Professor, isso de tempo linear é muito moderno. Não sei se depois de Newton, porque antigamente era muito a medida circular, né? E além disso, o Bachelard é um grande filósofo da ciência, né? Bachelard comentou, acho que é alguma coisa de poesia, como se tivesse um tempo vertical. Sim, vertical. Não, se você, por exemplo, pegar na relatividade, você consegue... porque como é que você faz uma figura com 4 dimensões? Você fala, a gente vive em 4 dimensões, tá bom, faz uma figura então. Como é que você representa uma figura em 4 dimensões? Então, esse cara tentou representar, pode buscar e dar um Google. Quando vocês chegarem em casa, não sei o quê, o que ele fez? Cone de luz. Ficou famoso também. O Minkowski é, assim, uma coisa espetacular. O que ele fez junto, né, com a teoria cone de luz. O que ele representou? Ele representou o espaço-tempo e o tempo num eixo. E aí ele fez o cone de luz, que mostra a causalidade, aqui representa a velocidade da luz, tem umas coisas muito legais. Então dá para representar o tempo na vertical. Só que é difícil você ver os eventos e pensar... Por quê? Porque o nosso pensamento está acostumado com a terceira. A gente só está pensando em 3 dimensões, a gente está acostumado com o XYZ aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vocês estão vendo o XYZ aqui? Na quina da parede, do chão? XYZ. Nós estamos acostumados, tudo é reto aqui. Olha que coisa, os nossos eixos cartesianos são retos. Nós estamos acostumados com a janela reta, com a rua reta, com o prédio reto, com a quina reta, tudo reto. XYZ. Aí na relatividade geral, sabe o que acontece com os eixos? Não são retos. O espaço não é mais plano. Então os eixos não é mais o plano cartesiano. É outra geometria. Uma geometria onde os produtos escalares têm coisas mistas. Mistura tudo XYZ nas componentes. É difícil isso, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, quando você pega um plano cartesiano e projeta um vetor no eixo X, é só componente X. Numa geometria não euclidiana, quando você projeta um vetor num dos eixos, tem componente X, Y, Z, porque não é perpendicular a projeção. Porque os eixos não são perpendiculares. Então nós não estamos acostumados com isso. Na faculdade eu estudei alguma coisa de dimensões fracionáveis. Existe isso? Não sei. Aqui não. Não. Aqui não. Agora, ideias matemáticas devem existir várias coisas. Mas para a física só importa se tem uma realidade física. Uma vez perguntaram para um físico sobre as cordas e as supercordas, que tinha e aí perguntaram para ele, quer dizer que existe aquela coisa das cordas, isso aqui. Aí o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, as cordas e as supercordas é uma teoria matemática, tem 11 dimensões, né?
E aí o cara falou assim, enquanto é uma teoria matemática e não tem realidade no mundo físico, fenomenológico, tô fora, tipo, é uma viagem matemática. A matemática permite, porque a matemática é o trilho. Ela permite você ir para um mundo matemático abstrato, mas se não tiver realidade física, pelo menos ainda, né, porque tem uma questão que o tempo pode ser que detectem alguma coisa. Mas o nosso entendimento ainda da natureza não tem certas... Tem que ter uma imagem do mundo. A matemática ela tem que traduzir uma imagem do mundo. Senão fica nessa coisa assim, tem 11 dimensões, você fica falando 11 dimensões, mas cadê? Como é que funciona isso? Percebe? Bom, vamos lá, vai. Pessoal, tudo bem então, ó, tudo isso porque era uma revisãozinha de 10 minutos sobre o que a gente falou na aula passada. Agora nós vamos entrar nas implicações da relatividade para... Ó, tudo isso já falei. Mais uma revisãozinha, mais uma coisinha que eu quero comentar, né? Que a gente encerrou a aula passada falando que existem 3 energias no mundo, que antes da relatividade, antes de 1905, toda a descrição energética dos sistemas se baseava só na energia cinética e energia potencial, que é a energia do movimento e energia de interação. Pessoal, energia de campo, ó, tá vendo? Essa é a energia potencial. Energia advinda de um campo. Gravidade tem energia potencial gravitacional. Elétrico tem energia potencial elétrica. Tem energia de campo. E aí o Einstein introduziu uma nova energia, que é uma energia de criação da matéria. Quer dizer, uma energia completamente nova. Inconcebível antes de 1905. Um outro tipo de energia. Então hoje a gente sabe que no mundo, na natureza, tudo se resume a essas 3 energias. Você falar energia, sei lá, agitação térmica, energia cinética. Tem vários nomes, né? Energia eólica, energia... Mas tudo é transformação dessas aqui. É tudo transformação. Os diferentes nomes que tem por exemplo, energia elétrica. O que é energia elétrica? Dentro de um fio condutor. É a cinética do elétron. Então, dependendo da área que você está, da física ou da utilidade que você está, da máquina que você está, energia térmica é energia cinética. Você dá o nome diferente, mas na verdade, fundamentalmente, são só essas 3 energias que existem. Então essa é a grande novidade. Agora nós vamos ver o que essa novidade implica para o mundo material, o mundo da matéria. Nós estamos num mundo onde existem coisas, objetos, matéria, que pode se apresentar ao nosso redor em 3 estados, os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Tem o plasma também, que é outro, mas assim, ao nosso redor, o mundo se apresenta nesses 3 estados. Se a gente pegar, então, por exemplo, um objeto no estado sólido, fica mais fácil a gente discutir, porque a gente vê, a gente pega, é concreto, é duro, tem um formato permanente. Se pega um objeto no estado sólido, eu, por exemplo, como um giz, você consegue quebrar um giz? Eu consigo quebrar esse objeto? Consigo, super fácil. Coisa mais fácil do mundo, faz uma forcinha minúscula e eu quebro o giz em 2 partes. E a pergunta é, depois que eu quebrei o giz, ele volta a ser o que ele era antes, espontaneamente? Não. Não volta a ser o que ele era antes. Então, quando eu quebro um objeto, tem alguma coisa aqui que unia os 2 pedaços, que desaparece na hora que eu quebro, porque não volta a ser o que era antes. É irreversível isso aqui. Tudo bem? Então essa coisa que juntava as partes, some, desaparece. Então, você pode quebrar infinitamente o giz, e ele nunca vai voltar a ser o todo, o giz inteiro. Você pode ir quebrando, e eu não tenho como voltar a... E significa que essa coisa que juntava os pedaços, ela desapareceu. Então, uma montanha de pedaços de giz não é igual
ao giz inteiro. É completamente diferente. Os pedaços não são iguais ao todo, a coisa inteira. A soma dos pedaços não é igual. Tudo bem isso? Esse conceito é super importante. Então existe algo aqui, ó, essa palavra é super importante na física, sistema. Sistema como sinônimo desse todo. O que é um sistema? É um objeto, uma substância, que tem elementos que estão organizados de um tal jeito que dá um todo, tudo bem? Isso é um sistema para nós. E se você for olhar, quase tudo que existe é um sistema. Por quê? Porque assim como o giz, quase tudo pode ser quebrado em partes menores. Não é? Tudo é sistema. Tudo não. Tem algumas coisinhas que nós vamos chegar... Já falei, são as partículas que não podem ser quebradas, as partículas elementares. Mas nos objetos visíveis, que é onde nós estamos... praticamente tudo. Então, vou pegar um outro exemplo. Você vai no açougue, vai comprar 1 quilo de carne, o açougueiro pesa e verifica lá 1 quilo certinho. Aí você pede para ele embrulhar e você fala assim, não, corta em 4 bifes. E ele vai cortar em 4 pedaços. Ele não vai quebrar a carne como eu quebrei o giz, mas ele vai cortar, vai repartir a carne em 4 bifes. Aí você, antes de ir embora, fala assim, coloca os 4 bifes na balança para ver se tem 1 quilo mesmo. E aí, tem 1 quilo? A carne inteira, ela não é igual aos 4 pedaços. Porque do mesmo modo que o giz não volta a ser um inteiro espontaneamente, esses 4 bifes nunca mais vão voltar a ser um pedaço de carne inteira. Então, quando você cortou a carne, aquela coisa que existia, que unia as partes, desapareceu de maneira irreversível. Tudo bem? Aí você põe na balança, e o que vai acontecer? Tem 1 quilo? Os 4 bifes? Tem? Claro que tem. Você fica super aliviado, ufa, tem 1 quilo, ele embrulha e você vai embora para casa feliz, tem 1 quilo. Exatamente, tem 1 quilo mesmo. E esse algo que desapareceu quando você cortou a carne ou quebrou o giz, esse algo pesa? Você fala, não, tá aí, ó. Tem exatamente 1 quilo, não pesa. Ou ele não pesa, ou ele não dá para ser medido pela balança. E é aqui que vai entrar a teoria da relatividade. Esse algo pesa sim, e na medida que a gente vai caminhando para um mundo microscópico, esse algo vai pesar de maneira absurda. Essa coisa que juntava as partes. Então é aqui que vai começar a entrar os efeitos da teoria da relatividade, nesse raciocínio aqui, o que juntava as partes aqui. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, se você pegar um objeto, em última instância, eu dei o exemplo de macroscópico, né, o giz, o pedaço de carne. Agora, se você pegar um objeto qualquer, em última instância você vai quebrando, você chega no átomo, tudo bem? E o átomo? E o átomo pode ser quebrado? O átomo também é feito de 2 pedaços, 3 pedaços, de partes. O átomo também é um todo. O átomo é um sistema. Se ele é um sistema, ele pode ser quebrado. Pessoal, olha que ideia bonita. Todos os sistemas podem ser quebrados. Porque se ele é formado de partes, você consegue aumentando ou diminuindo a força, mas você consegue quebrar as partes. Tudo bem? Quebrar em partes. Então o átomo, quais são as partes do átomo? Ele tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons girando em volta. Então todo átomo é formado por 2 partes, pelo menos 2. Tudo bem? Pelo menos 2 partes. Então o sistema, que é o átomo, que é o todo, ele também é diferente da soma das partes, com a mesma razão, com o mesmo raciocínio, o mesmo conceito.
E uma coisa super importante que eu já falei é que os sistemas têm algo que gruda as partes. Tem que ter. Pessoal, olha que coisa interessante, como a natureza é inteligente. Por que quando o giz está inteiro, essa coisa que está segurando, olha como a natureza é inteligente. Quando eu seguro o giz assim, faz de conta que o giz está inteiro, tá? Quando eu seguro o giz assim, na horizontal, tudo bem que essa coisa segura essa parte para não cair assim? Então tem uma coisa, essa coisa que segura, ela tá assim, tudo bem? Porque ela tá segurando esse pedaço do giz. Você fala, mas não tem um pedaço, ele tá inteiro. Não, então, mas microscopicamente tem um monte de pedaços aqui. Aí quando você segura o giz assim, faz de conta que tá inteiro. Essa coisa que é inteligente, agora ela tá fazendo assim, ó. Porque, percebe? Então essa coisa, aqui é o conceito de força, né? Tem uma força, é assim, ó. Peraí, eu já deixo o senhor falar. Ó, quando o giz está assim, ele está junto, tá? Imagina, tem a força-peso aqui, essa força que gruda as partes, ela é assim. E quando o giz está assim, essa força, ela é assim, ó. Tudo bem? Que segura as partes. Então, sempre esse algo que gruda as partes existe nos sistemas. Agora, quem levantou a mão? Fala. Bom, na verdade, eu queria entender disso, é que, então, esse algo que segura as coisas, nós estaremos falando das ligações? Nós vamos falar o que é esse algo. Nós vamos falar exatamente dentro da física o que é. Esse algo ele é diferente para cada sistema, mas é um conceito único. Mas Isso, vindo do professor da área de química, professor da área de física. Ah, você vai gostar do que eu vou falar de química. Mas é justamente isso. É isso. Há um compartilhamento do elétrico. É. Mas nesse momento que nós temos, então, a transição, nós teríamos essas ligações. Então, essas ligações que elas formariam esse peso, esse algo. Então, essa ligação, nós vamos entrar nessas ligações que o senhor está falando, ó. Se a gente pegar então o átomo de hidrogênio, ele é formado de um próton e um elétron, o que é o átomo mais simples que tem. O átomo mais simples é formado de dois pedaços, um próton e um elétron. E o elétron girando em volta. Então, ó, duas partes. E aqui a gente pode afirmar a mesma coisa, que o sistema não é igual à soma das partes. Se eu separar o próton e o elétron, tudo bem? Não é a mesma coisa do que o próton e o elétron juntos. Não é a mesma coisa. É diferente. O que tem de diferente, pessoal, entre isso aqui e isso aqui? Esse algo que junta as partes de qualquer sistema é uma espécie de cola. Estou chamando de cola porque é ela que gruda, uma maneira figurada. Uma espécie de cola que gruda os sistemas, que gruda as partes. Então, se a gente fosse representar o átomo de uma maneira mais precisa, a gente teria que desenhar essa cola que é invisível, é abstrata, é sutil, mas é ela que gruda, que faz o papel de cola dos sistemas. E ela está relacionada com o conceito de energia. Por que está relacionado com o conceito de energia? Porque para eu desgrudar as duas partes, eu precisei fornecer energia. Pessoal, esse giz, que outra forma eu tenho de quebrar esse sistema em duas partes, que não seja com a mão? Ganhou energia? Também quebrou. Aqui ele não quebrou porque ele bateu de quina. Mas se ele tivesse grandão, ele teria quebrado exatamente em duas partes. Ele caiu de quina. Mas quebrou. Então, que energia que ele ganhou lá embaixo?
Aqui ele não tem energia nenhuma, aliás, ele tem potencial. Quando ele chegou lá embaixo, ele tem velocidade, energia cinética. Ele ganhou energia, pumba, quebrou. Então, essa coisa que gruda, ela está relacionada com a energia. Agora nós vamos começar a entrar no mundo da energia. Como é que eu quebro uma coisa, então? Fornecendo energia. Regra geral da natureza. Você quer quebrar um objeto, você quer quebrar um sistema, você joga energia nele. Hã? Não, não é mais. É o quanto ele pode, né? Mas não foi a gravidade? Foi. Essa é a explicação tipo campo. Mas se você pegar uma descrição energética desse movimento, lá embaixo ele tem mais energia. O giz ganhou energia na queda. O pessoal queda ali. Isso é uma concepção espontânea dos estudantes, né? Para quem dá aula de cinemática. Gravidade é campo. Não, gravidade é campo. Gravidade é campo. E onde tem campo tem energia. Mas não é a mesma coisa, lembra a ontologia? Não é a mesma coisa. Campo é uma coisa, energia é outra coisa e força é outra coisa. E os estudantes misturam tudo, né? Eles não sabem diferença. Eles não sabem diferença de campo, de energia, de força, não sabem. Tudo bem, ele ganhou energia cinética lá embaixo, por isso que ele quebrou. Então você precisa fornecer energia. O giz, ele quebra com a mão, você pega um objeto muito mais rígido e duro, mais energia. Aí a carne, você fala assim, a carne não quebrou, mas você teve que imprimir, você teve que fazer força na faca. Teve que imprimir energia. A força e a mão é o veículo de transportar energia, tudo bem? Porque o conceito-chave aqui é energia. Ah, não, foi a mão. Não, não é a mão. Na linguagem da física, o que faz quebrar um sistema é a energia. Então vamos lá, vamos quebrar o átomo. Pega o átomo de hidrogênio. Isso é feito, hein? Em qualquer lugar. Qualquer laboratório faz isso. Pega o átomo de hidrogênio, joga energia, só que o átomo de hidrogênio não é uma bola assim escrita H. Tudo bem? Essa é a visão de fora. Como é que é a visão de dentro? A visão de dentro é um próton e um elétron separados por uma distância enorme, 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 pessoal. Tem um universo aqui dentro para eles. O universo, sabe qual que é o tamanho de um próton? Sabe qual que é o tamanho de um próton? O tamanho de um próton. Não, primeiro o tamanho do átomo. Quanto que é o tamanho de um átomo? Um átomo. Isso, um angstrom, que é 10 a menos 10 metros. Tamanho aproximado, 10 a menos 10. Pessoal, você pega 1 metro e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o tamanho de um átomo. Metros. Divide por... Dá para ler esse número? 1000, milhão, 10 bilhões. Esse é o tamanho de um átomo. E o tamanho do próton? Sabe qual é o tamanho do próton? O próton está no centro do átomo. Pega o hidrogênio, é um único próton, mísero próton, é o hidrogênio, com um elétron girando em volta. Se tiver 2 prótons, já não é mais hidrogênio, é o próximo da tabela periódica. É o hélio. Mas aí não tem 2 prótons sozinhos, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tudo bem. Então, o próton, ele é muito menor do que isso. Põe mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 15. Pessoal, não dá para imaginar esse número aqui. Esse é o tamanho de um próton. Aí, o elétron é considerado elementar. O elétron não tem tamanho, ele é um pontinho. Sabe qual que é a distância que o elétron está... O elétron vai estar girando em torno de um grão de areia a uma distância de 100 km. Pessoal, 100 km é daqui até Campinas. Então ele está girando em torno de um grão de areia a 100 km de distância. Esse é o tamanho, é a imagem do átomo para ele, né? Para ele, é o mundo dele. Então, o hidrogênio não é uma bola escrita H. O hidrogênio é isso aqui. Aí você joga energia aqui, ó. Pum!
jogou energia, puf, separa. Quebrou. Quebrou o hidrogênio. Separou. Separou as partes. Quebrou o hidrogênio. E aí a gente representa essa quebra assim, ó. Hidrogênio mais energia é elétron e próton, partes isoladas, separadas. Tudo bem? Assim, ó, de uma maneira um pouco mais refinada, formal. H, mas pessoal, essa energia que entrou no sistema, que eu bombardeei, a gente representa pela letra gama, letra grega, gama, que é fóton, é a representação do fóton. Energia eletromagnética, tá? Não é energia térmica, não é energia de origem eletromagnética. A gente representa com o fóton. Representa assim. E esse processo também pode, o processo inverso também pode acontecer. Tudo bem? O que seria o processo inverso? Você juntar um próton com um elétron para formar um hidrogênio. Muito bem. Se para quebrar um sistema você precisa fornecer energia, para formar um sistema, o que precisa fazer? Retirar a energia. Esquisito, né? Mas é assim mesmo. Para formar um sistema, você precisa retirar energia. E como que é o nome da reação que sai energia do sistema? Da química exotérmica. Reação exotérmica. Exo quer dizer externo, é a energia que sai para fora. Ou seja, é uma reação que libera energia. Então, para você formar um sistema, qualquer sistema da natureza, para você juntar duas partes, tem que ter liberação de energia. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo clássico da química, combustão. Um exemplo clássico de reação exotérmica, a gente aprende na escola. Que está na escala das moléculas. Pessoal, escalas da natureza. Objeto grande, falei da carne, do giz. A gente não consegue jogar um pedaço de giz contra o outro e grudar, que nem fazem nos aceleradores. Porque é um nível muito macroscópico. Mas com átomo a gente já consegue, com molécula a gente consegue, e depois da molécula nós vamos falar do átomo, depois do átomo nós vamos falar dos núcleos. Aí nós vamos entrar na física nuclear. Então nós estamos descendo de grau aqui. Pega um exemplo de uma reação de combustão. Um átomo de carbono vai juntar com 2 de oxigênio, virar uma molécula, ó, molécula. Eu quero formar um sistema, molécula, formar uma molécula. CO2, sai energia. Ou uma combustão incompleta, que é a mais simples, onde ao invés de ser emitido, né, formado o gás carbônico, é formado um monóxido de carbono. Então, como é que a gente representa uma reação de combustão dessa mais simples? Um átomo de carbono vai se juntar com um átomo de oxigênio e dar uma molécula, e nesse processo sai energia. Olha só, pumba. Virou molécula. CO. Aí como é que a gente equaciona isso? Assim. Um átomo de carbono mais um oxigênio vira uma molécula, sai energia. Tudo bem até aqui? Simples. Reação exotérmica de combustão no nível, na escala das moléculas, da química. Química mexe com molécula e um pouquinho no átomo. Quando entra no átomo já é física atômica, não é química aqui mesmo. Reações químicas, tudo bem. Pessoal, massa do carbono é conhecida, tudo bem? Então, se você olhar para esses 4 elementos, eles são muito importantes nessa equação. São 4 elementos. O átomo, outro átomo, a molécula, que é o sistema, o produto da reação, o sistema, e a energia que saiu, tudo bem? Tem 4 elementos aqui. A massa do carbono, conhecida, e a energia também. Massa e energia. Aqui, ó, a massa do oxigênio tem massa. Você vai nas tabelinhas de química, tá tudo lá. Massa conhecida. E tem uma energia. Tudo bem? Aí você pega a molécula, massa da molécula conhecida, do CO. Energia também. E aqui?
E a massa dessa coisa? Pessoal, acabou. Acabou o raciocínio de que se tem 4 elementos aqui nessa equação, o que acontece aqui? Tem um buraco. Tem um buraco aqui. Como é que você completa? Mas assim como o bicho, a soma de ABC... Calma. Não. Não. Então, olha o buraco aqui. Como é que você completa? Com a energia que saiu. Essa energia não tem massa. Pessoal, essa energia não tem massa. Mas é a energia do fóton. Pessoal, aqui quebrou Lavoisier. Quebrou. Nessa igualdade aqui, nessa reação, a massa do produto não é a soma das massas. Energia, sim. Ó, essas energias valem. Então, ó, imagina o seguinte, vou dar um exemplo numérico para ficar mais fácil. Imagina que a energia do carbono é 7, a energia do oxigênio é 1, estou inventando os números, tá? Não é, mas é só para dar um exemplo numérico, hipotético. A energia do CO é 7,5 e a energia liberada é meio. Pessoal, se a energia liberada for embora na reação, o que a gente pode concluir? Que a energia da molécula é menor do que as energias das partes. Tudo bem isso? Isso, aí vai entrar o Lavoisier. Então, essa energia é menor do que a soma das partes. Você fala energia, beleza, porque existe uma conservação de energia. A gente partiu da conservação de energia, né? Mas como a energia do fóton foi embora, depois que acabou a reação, no dia seguinte, você vai lá e olha a molécula do CO. A energia dela é menor do que a energia do C, está tudo tabelado lá. Pode olhar na tabela de química. Fala, como é que você chama mesmo? Se a gente fizer um sistema isolado, se você fizer um sistema isolado, tem como aferir essa energia. Então, não tem como aferir, porque aqui nós vamos fazer a conta de quanto vale isso. É irrisório. É interessante você colocar a parte de biologia. Se a gente olhar a fotossíntese, né? Você tem aquela reação, água, carbono, energia luminosa, você tem a reação glicose, mas H2O que sobra ali o oxigênio. Né? Só que é engraçado que o reverso dela seria a parte da nossa respiração. Existe uma liberação de energia aqui também, que a gente joga como ATP, mas a gente também não tem essa parte de ATP, exatamente por essa parte de fóton. Né? Ou seja, ganha energia da fotossíntese e quando a gente processa essa molécula de glicose, a gente perde a energia Isso. Então, isso que você está falando é um conceito legal. Por quê? Porque se você considerar o sistema inteiro, a energia se conserva. Tem energia que entra, energia que sai, beleza. Agora sim, esquece a reação exotérmica. Já acabou o processo. Essa energia é menor do que essas duas. O fóton já foi embora. Hã? Não, ele foi embora do sistema. Não, mas foi dela que a gente partiu. Não se perdeu nada. Energia é isso mesmo. Só que aí o que acontece? Esse é o entendimento energético. Depois de 1905, você pode transformar o conceito de energia em massa. Por causa da equivalência massa-energia. Algo que antes de 1905 era inconcebível. Então, conservação de energia sempre existiu, eles já sabiam isso daqui. Só que depois de 1905, o que você pode escrever aqui? No lugar da energia do carbono, o que você vai escrever? A energia de repouso do carbono, mc². No lugar da energia do oxigênio, energia de repouso do oxigênio, mc². No lugar de quê? mc², coisa que antes de 1905 era inconcebível.
Então, quando você traduz a equação de energia para uma equação de massa por causa do E igual a mc2, você conclui isso aqui. Vocês entenderam o passo que eu fiz? Pessoal, ó, energia do carbono mais energia do oxigênio é maior que a energia da molécula. Aí no lugar da energia do carbono, você põe a massa de repouso do carbono. Massa do carbono, C². Massa do oxigênio, C². Massa da molécula, C². Tem C² nos 3 termos? Corta. Conclusão. A massa do produto, da reação, é menor do que a soma das partes. A massa não se conserva numa reação química. A massa não se conserva numa reação química. Você falou, mas como é que ninguém percebeu isso antes? Lavoisier é 1785. 1785, Lavoisier. Como é que ninguém percebeu isso? Porque nessas reações do nosso dia a dia, nas reações químicas, é essa diferença de massa que é levada para fora do sistema por causa do fóton, da energia do fóton que sai, é muito pequena e não pode ser medida na balança. Não pode ser medida na balança. A nível de molécula. Sim. Só que o Sol, só foram entender o Sol depois de 1930. É isso que eu estou falando. Você vê, nós estamos passando pelos embates e pelas... Então, Lavoisier 1785, relatividade 1905, o processo de fusão. Isso aqui é uma fusão, pessoal. Reação isotérmica é fusão. Quando a gente entrar no núcleo, nós vamos falar de fusão nuclear. Sai energia, só que a energia que sai de uma fusão nuclear é muito maior. Então a diferença é dessa escala. Agora nós vamos fazer as contas, que eu pedi para vocês trazerem um papel, e um caderno e uma calculadora. Vamos fazer a conta. Me permite uma fala, isso é justamente a base que deveria ser ao ensino, apesar que ele tenha muito mais avançado, o ensino é de uma forma, ele é montado de uma outra maneira, mas isso é o que deveria ser, na verdade, a base da compreensão. Porque justamente isso que você tem na escola, como regra Petter, que nós chamamos na parte da educação. Então, você ensina equações somando isso, dá isso, para dar isso. A geometria é basicamente isso. Quando você chega nesse ponto, você calcular pela energia ou liberação de polos elétricos, isso é desprezível. Sim. E justamente na parte da compreensão, então isso acaba ficando sedimentado durante anos. Exatamente. Então, nessa escala das moléculas, a lei de Lavoisier, teoricamente, ela não vale mesmo. Não vale. A questão é, dá para medir a nível molecular? Vamos fazer uma continha rápida aqui para ver se dá para medir. Ó. Então, a equação que eu coloquei na luz é essa daqui. A energia se conserva e quando você coloca a equação das massas, transforma a energia na equivalência, né, na energia de repouso, é isso daqui que a gente tem. Então, a diferença de massa aqui, ó, pessoal, da molécula... Ai, tô ficando com medo de assustar vocês com essas equações. A diferença de massa aqui para a massa dos constituintes, né, dos reagentes, vamos dizer assim, é isso daqui, ó. Pessoal, aqui tem uma coisa muito sutil. O fóton, você está vendo que quando eu saí desse degrau para esse degrau, para a turma que está no Zoom, eles não estão vendo eles não conseguem ver aqui, né? Conseguem? Quando eu saí da equação de energia e fui para a equação de massa, você percebe que aqui não tem um correspondente em massa? Não tem. Para o fóton, a gente não escreve mc². Por quê? Porque o fóton não tem massa. Pessoal, o que é o mc²? Energia de repouso.
o fóton nunca vai estar em repouso, porque o fóton é uma partícula das ondas de luz, que está em velocidade c. Então o fóton não tem massa, você não pode usar o mc² para o fóton. Mas você pode dizer que a diferença de massa da molécula para os constituintes é a energia do fóton dividido por C2. Isso você pode, porque é energia. Mas ele não tem massa. Mas é a energia dele dividido por C². Isso sim. Mas como que você não tem massa, a energia dele está pesando aí? Então, porque toda energia tem uma equivalência. É porque é a energia que pesa. Nós não vamos chegar no peso. É a energia que pesa. Cenas do próximo capítulo. A gente tem uma sequência de slides que nós vamos chegar nisso. É a energia que pesa na balança. Não é a massa. Não é a massa. Nós estamos levando... Tem um argumento aqui. A primeira coisa que nós estamos fazendo, então, nessa sequência de argumento, é quebrar Lavoisier. Desculpa os químicos. Quebrar. Não vale. Só que isso só pôde ser percebido depois de 2 séculos, né? Então, no âmbito da química, vamos fazer essa conta rapidinho, vai. Ó, pessoal, então a diferença de massa é o que eu falei aqui, é a energia do fóton dividido por C². Pessoal, mas ó, de novo, essa igualdade é numérica, não é ontológica, porque fóton não tem massa. Eu não posso dizer que a massa do fóton causou o desequilíbrio. É a energia do fóton que causou o desequilíbrio de massa. Porque a energia que foi para fora e a energia que pesa na balança causou o desequilíbrio na balança, que nós já vamos chegar na balança daqui a pouco. Então é uma igualdade numérica, não ontológica. Porque fóton não tem massa. Aí você põe na balança, então, o que a gente verifica? Que os 2 átomos separados, eles são mais pesados do que o CO. A balança mede... peraí. A balança consegue medir isso? Agora vamos fazer a conta rápida. Vamos lá, vai. Números reais. Aí, pessoal, calma. Calma. Muita calma nessa hora. Números tirados de uma tabelinha de física de partículas, tudo tabelado, tudo conhecido. Números reais. Massa dos átomos é dada, lembra? Unidade de massa, isso, tabela periódica, tem lá, ó, 12, 15, quase 16. Aí você transforma essa unidade que é da química para quilograma, tem na tabelinha, tudo transformado. E transforma para uma outra unidade, essa unidade de massa da física de partículas. MeV por C². MeV é 1 milhão, é o mega, 1 milhão, eletronvolt, energia por C2. É uma unidade. Você vai lá nos aceleradores de partículas, você conversa com um físico de partículas, ele fala que a massa do próton é 900 MeV por C2. 938. MeV por C2. Tudo bem? Unidade de medida. Muito bem. Pus aqui no cantinho. Ó, unidade de energia é o MeV, que é 1 milhão de eletronvolts, tá? E a unidade de massa, MeV por C2, que isso aqui dá em quilograma. Ó que minúsculo. Você não pode falar quilograma para o mundo das partículas, né? Senão não é nada de quilograma. Ó, é 10 a menos 30. Então a gente usa MeV por C2. Quanto vale a energia liberada numa reação desse tipo aqui para formar a molécula de CO? Procura na internet, tabela de química, talvez o senhor conheça, das ligações químicas, energia de ligação. Isso eles medem, a energia das ligações da molécula de CO é medido. Aí você pega lá na tabela, essa tabela aqui, tem no Google, numa tabela de química. Essa é a energia de ligação da molécula de CO. Essa é a energia de ligação. Joule eletronvolt. Eu pus em eletronvolt para ficar compatível aqui, eletronvolt. E como é que a gente calcula então esse desequilíbrio de massa? E você tem que pegar essa energia e dividir por C2. Para saber a diferença de massa, ó. Essa conta que nós estamos fazendo. Então eu vou pegar essa energia
e dividir por C2. Alguém quer fazer? Não, vocês não querem fazer. Olha aqui, ó. Essa energia divide por C ao quadrado, faz a conta, dá isso daqui. Então, como é que eu faço para comparar se a energia liberada na reação é grande, é comparável com a energia dos reagentes? Compara este número com este. Pessoal, aqui, olha, é 15.000. Aqui é 10 a menos 5. De 15.000 para 10 a menos 5, tem 10 a menos 9 de diferença. É 1 bilhão de vezes menor a energia liberada. Tudo bem? 1 bilhão. Não dá para medir na balança. Não dá para medir. Então, os químicos podem ficar felizes que Lavoisier vale nas reações químicas. É uma boa aproximação. É uma boa aproximação. Uma boa aproximação. Pode continuar usando Lavoisier na química. Só conversando com a colega, isso é escala, quando se fala disso, até onde nós percebemos, não é que não teria sentido. Porque isso que a escala da química, ela não enxerga. É isso. É isso. E a balança não mede, não mede. A única coisa que foi medida aqui foi essa energia de ligação. Então, Lavoisier é uma boa aproximação para a química. Tudo bem, agora vamos fazer uma rapidinho, aqui é pura curiosidade, tá? Qual que é a frequência dessa energia liberada na reação de moléculas, para formar moléculas? Frequência do fóton. Como é que eu calculo a frequência do fóton? Existe aquela fórmula, bom, essa é a energia do fóton que é medida. Existe a fórmula para calcular que relaciona a frequência com energia pro fóton. Isso, vocês já devem ter ouvido falar, é a fórmula de Planck. A energia de uma radiação eletromagnética é proporcional à sua frequência. E a constante de proporcionalidade, que é o H, é uma constante, chamada constante de Planck, é um número conhecido também, tabelado, constante. E quando você faz essa conta, ó, você pega a energia e divide pelo H, essa energia da reação de combustão do CO, você pega essa energia e divide pela constante de Planck, a frequência do fóton emitido numa molécula de CO. Pessoal, essa frequência é visível? Essa frequência é visível? 10 a 15 Hz? Não. Todo o espectro que a gente tem... Agora eu vou precisar apagar um pouquinho aqui. Espectro... Eu já ia pegar o giz para escrever na luz. O espectro das ondas eletromagnéticas. Faixinha da luz. Espectro das ondas eletromagnéticas. Faixinha da luz visível. Visível. Pessoal, uma infinidade de frequências. Radiação eletromagnética. Micro-ondas, raio-x, raios gama, ondas de rádio, radar, tudo. Monte. A gente só enxerga uma faixinha pequenininha de frequência. De 4,5 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Daqui para cá, frequências abaixo disso a gente não enxerga, frequências acima disso a gente não enxerga. Dentro dessa faixinha estão as 7 cores do arco-íris. A cor de menor frequência, vermelho. A cor de maior frequência, violeta. Então, para baixo do vermelho, infravermelho. Para cima do violeta, ultravioleta. A gente enxerga essa frequência? Não. Ultravioleta aqui. Ultravioleta. Então, numa reação, tipo, para formar molécula, a radiação emitida a gente não enxerga. Para formar essa molécula aqui. Ultravioleta. Muito bem, agora a gente vai para o mundo... Qual que é o próximo passo do mundo microscópico?
indo do macro para o micro. Partimos das moléculas, agora nós vamos para o átomo. Para o átomo. Como é que a gente faz para formar um átomo? Reação exotérmica. Se você pegar um próton e jogar contra um elétron, sai energia. Ela ficou aqui, ó. Não fica, hein? Essa energia não para. Que é onda eletromagnética. Vira um hidrogênio. Vira um hidrogênio. E essa reação é a maneira formal de escrever próton mais elétron, dá um hidrogênio e sai energia. E a gente escreve a mesma equação de energia para o átomo. A mesma. A energia do próton mais a energia do elétron é igual à energia do hidrogênio mais a energia do fóton emitido, porque a energia se conserva. Só que, quando a gente aplica o mc² daqui para cá, a energia do próton é a energia de repouso do próton, mc². A energia do elétron, mc². A energia do hidrogênio, mc². E a energia do fóton, não pode pôr mc². Tudo bem? Então, divide tudo por C², ó, divide por C2, divide por C2, divide por C2, divide por C2, fica aqui. Então, a diferença de massa entre o átomo e os seus constituintes é isso daqui, ó, é esse número aqui. Essa é a diferença de massa. Tudo bem? Carregada pelo fóton. Essa é a diferença de nada. E, de novo, é uma igualdade que não é ontológica, porque é só um número, porque o fóton não tem massa. Aí você coloca na balança um próton e um elétron, do outro lado você põe um hidrogênio formado. O que vai acontecer? O hidrogênio é mais leve do que a soma das partes. Mais leve. A balança mede? Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta a nível atômico. Como é que fica a nível da atômico? Números reais, de novo. Pega a massa do próton, tá no livrinho. Massa do próton, massa do elétron. Em quilograma, transforma para MeV. Tá tudo no livro, não precisa nem transformar, é só pegar. Esse livrinho é o livrinho que tem todos os dados da física de partículas, ó, Handbook, Booklet, Particle Physics. E esse livrinho é feito pelo CERN, aquele acelerador que tem na Europa. Se você entrar num site que tem aqui, depois vocês olham, não consigo nem ler. De tão pequenininho que tá. E tem todos esses dados hoje digitalizados. Você não precisa, até um tempo atrás, você entrava no site deles, fazia um cadastro, eles mandavam um livrinho para tua casa. Tá vendo? Ó, esse é de 2006. O livro tem essa grossura. Se você vai olhando as edições, sei lá, 10 anos antes, o livrinho tinha essa grossura. Por quê? Porque as partículas vão sendo descobertas ao longo do tempo. E hoje está tudo digitalizado, eles nem fazem mais esse livrinho. Você entra na página deles, todos os dados oficiais, experimentais da física de partículas está no site. Fala. Então depois você vem aqui e olha, tá bom? E aí, essa energia, pessoal, essa os químicos conhecem, é um número conhecidíssimo da escola. Quem fez ensino médio há pouco tempo deve lembrar. Quanto vale a energia de ligação do hidrogênio, do estado fundamental? Não lembram? Ninguém lembra. A energia do estado fundamental do hidrogênio. Não, você lembra, né? Ele dá aula, é da química. Isso é medido, pessoal, é o 13,6 eletronvolts. Isso é um dado que está na escola básica. Essa é a energia do fóton emitido. Aí você faz a conta de novo, só para somar os constituintes. Você faz a conta de novo da energia do fóton, divide por C2, que é essa energia aqui, divide por C², olha a massa, entre aspas, a massa. O desequilíbrio de massa, 10 a menos 35 quilogramas. Enquanto você tem que comparar com os reagentes, para dizer se é muito ou se é pouco.
É muito pouco. Muito pouco. Ó, de menos 27 para menos 35, você põe 8 zeros no denominador. Então, ainda é muito pouco numa reação para formar átomo, o desequilíbrio de massa. Ainda é muito pouco, ó, a diferença. Então, a gente pode dizer sim que a massa do átomo é praticamente igual. Pessoal, praticamente igual é assim, porque a balança não mede. Mas teoricamente já não é mais, hein? Teoricamente, o conceito ideia. Tudo bem? Por causa do E igual a MC2. Então, no âmbito da física atômica, a gente pode dizer sim que Lavoisier é uma boa aproximação. Na física atômica dá para usar Lavoisier. A coisa começa a desgringolar na física nuclear. A partir da década de 30, 1930. Aí eles começaram a fazer um monte de reação dentro dos aceleradores, reação nuclear. E aí a diferença de energia entre o antes e o depois era uma coisa absurda, diferença de massa. Pessoal, essa coisa ela é tão legal. Qual que é o caso crítico, assim, o caso de uma reação que vira tudo energia e desaparece a massa aqui? Que reação que é essa que você joga 2 partículas e some toda a massa, só vira energia? Como é que é o nome disso? Hã? Não, mas não some toda a massa. 2 partículas... Aniquilamento. Aniquilamento. Você pega uma partícula e uma antipartícula, um elétron e um pósitron, antimatéria. Se você jogar um contra o outro, puf, desapareceu a massa. Vira só fóton. Está provado aí que a massa não se conserva. Está mostrado. Então essas coisas começaram a aparecer de maneira assim, na física, o desenvolvimento da física, microscópica. Porque antes era só tudo macroscópio. Macroscópio você não mede nada. Quando começou as pesquisas de altas energias, de física de partículas, física nuclear, os aceleradores de partículas, essas coisas, o E igual a MC2, assim, entrou com tudo. Não tinha como não usar o E igual a MC2. Olha como demorou, 20 anos. Aí vamos pegar então, esqueci da frequência. A frequência do fóton, nessa reação aqui, a mesma conta. Você pega a energia do fóton, que é proporcional à frequência, então no caso do átomo de hidrogênio, você divide pela constante de Planck. De novo, a frequência na reação para formar um átomo, a frequência emitida do fóton, é visível? Não. 10 a 15 está fora. Também é ultravioleta. Frequência que não dá para ver, uma radiação que não dá para enxergar. Então vamos entrar agora num mundo mais microscópico. O que é menor do que um átomo? O átomo ele tem um núcleo, um monte de elétrons girando em volta. Joga todos os elétrons fora, pega agora um sistema núcleo. Um núcleo. Se a gente entrar no núcleo, qual que é o núcleo mais simples que tem? Mas o H não é feito de partes, é só o próton, então tem que ter pelo menos 2 partes. O hélio tem 4 partes, é complicado quando você vê, olha só, hein, o elemento 2 da tabela periódica, que é o hélio, ele já tem 4 pedaços, porque é 2 prótons e 2 nêutrons. O núcleo mais simples que tem, ele não está na tabela periódica, é o deutero, é um próton e um nêutron. É o deutero. Um próton e um nêutron. Se você pegar um próton e jogar contra um nêutron, processo de fusão nuclear, sai energia e vira um deutero. Um deutero. Aí você bota a equação. Próton mais nêutron dá um deuteron mais energia liberada. Escreve a equação de conservação de energia, porque a energia se conserva no tempo, né? O antes. Isso é bonito, hein? Esse sinal de igual aqui representa o tempo.
É o antes e o depois da reação. Na aula que vem nós vamos colocar um sinal de igual que não representa o tempo, que representa a eternidade. A aula que vem. É uma diferença sutil de abordagem. Aqui tem o antes e o depois. Na aula que vem nós vamos entrar dentro do sistema e nós vamos parar, tipo, não tem mais tempo. É uma descrição atemporal do sistema. Eu retomo isso na aula que vem. Então, quando você aplica o E igual a MC2 aqui, MC quadrado do objeto com massa, MC quadrado do objeto com massa, MC quadrado do objeto com massa, não tem MC quadrado do objeto, porque isso é um objeto, mas é sem massa. Não é objeto, é energia. Energia. E aí você escreve a equação das massas, é a mesma equação. A diferença de massa entre o deutero e a soma dos constituintes é essa energia que saiu para fora. De novo, se você colocar na balança, quem que é mais leve? O deutero. O deutero é mais leve do que o próton e o elétron juntos. E a balança mede? Mede. Aqui vai ter medida sim. De novo, pega os dados da física nuclear, que estão na tabelinha. Essa é a massa do próton, ó, 938. Essa é a massa do nêutron, 939. Faz a conta aí com a calculadora. 938 mais 939. Quanto dá na calculadora? Pode fazer. 77? Olha a massa do deutero. Tabelada também. Medida. Aí não dá mais para desprezar, né? Não dá mais para desprezar. 2 unidades em 1000 já é super mensurável. Super mensurável. A diferença de massa é de 2 MeV. Essa é a energia de ligação do deutero. Tudo bem? Aqui, pessoal, não dá mais para... No caso, se eu fizer uma fissão nuclear e eu repetir, eu consigo fazer um decaimento de próton, por exemplo, eu transformo alguns quarks, né? Eu consigo trabalhar com os quarks. Os quarks consegue. Mas assim, o próton é dentro... Os quarks é dentro do próton. Eu consigo quebrar ele antes de fazer esse aniquilamento total. Não, ó, deixa a gente entrar dentro do próton na aula que vem. A gente fala sobre só... É um raciocínio diferente para os quarks. Nós vamos falar de quarks, tá? Aqui é mais simples de pensar. Com os quarks é um pouco diferente o jeito de pensar, tá bom? Então, aí se você faz a conta, ó, se você soma o próton com o nêutron, pessoal, a soma dá mais do que 100%. A soma dá mais do que 100%. Se você considerar o deutero 100%, a soma dos dois dá mais. Quanto a mais? 0,12% a mais. 0,12% a mais. Então a diferença de massa entre o deutero e os constituintes é 0,12%. Isso porque o deutero é o núcleo mais simples que tem. O mais simples. Você vai para os núcleos mais pesados, chega até 1% de diferença de massa. Eu vou botar uma tabela aqui para vocês verem. Então, na física nuclear, esquece conservação das massas. Esquece. Olha a tabela que eu falei. Você pega o deutero, que é o núcleo mais simples, ó, um próton mais um nêutron, a soma das massas dá isso daqui, pura e simplesmente. Só que a massa desse núcleo, olha só a diferença. É uma diferença de 2. Aí você pega o hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. A soma pura de 2 prótons mais 2 nêutrons dá esse número. Mas a massa do hélio é esse número aqui. Dá uma diferença de 27. É o segundo núcleo. 27. Aí você pega o oxigênio, que tem 8 prótons, 8 nêutrons, a soma pura dos constituintes é isso aqui. O peso dele é esse daqui. Dá uma diferença de 123. Olha a porcentagem. O cloro, o ferro é a maior de todas. A maior porcentagem que dá essa diferença
é para o ferro, quase 1%. Nenhuma pergunta? Isso tem a ver com o núcleo, Com o tipo, com a formação das estrelas. Tem. Isso aqui é o que acontece dentro das estrelas, pessoal. Formação dos núcleos é uma reação desse tipo que dá a radiação que aquece a gente, a energia que vem do Sol. No Sol, átomos de hidrogênio estão se fundindo em hélio e soltando energia, ó. É essa energia que a gente vai para a praia, se bronzeia, essa energia que chega aqui. Esses fótonzinhos de uma reação hidrogênio com hidrogênio fundiu, virou hélio. Hélio com hélio fundiu, virou outro elemento. A hora que acabar essa combustão, o Sol morre, entre aspas. Deixa de ter combustível. Aí ele esfria. Isso milhões e milhões de anos vai demorar. Mas todo o processo de geração de energia nas estrelas é essa reaçãozinha aqui, ó. Por isso que eu falei lá no primeiro dia, né, daquele cara que fez a nucleossíntese das estrelas, aquela conta da reação, tudo baseado na relatividade. No E igual a MC2. O que acontece dentro do Sol, por exemplo? É isso. Não, mas a partícula demora, conforme ela vai ficando mais pesada, ela vai se aproximando da superfície do Sol. Isso demora uns milhões de anos. Sim. Depois da superfície do Sol até nós, Então, isso você pode perguntar para um astrofísico ou para um astrônomo. Ele sabe exatamente descrever o que acontece com as estrelas, depende da massa. Tem tipos de categorias de estrelas, né? Dependendo da massa dela. Mas o processo de geração de energia de combustão é esse. Aí, porque você vê, hélio e hidrogênio são gases. São átomos. Átomos soltos. Eles não estão assim no estado sólido, é tudo gás. Então, mas tem uma distribuição do gás que dá o tamanho do Sol. E está acontecendo esses processos. Quando esses processos acabam, a estrela esfria. E aí o que acontece com toda essa matéria dos átomos que estão ali formados? Não tem mais essa... Porque a expulsão da energia dos fótons, essa expulsão, faz com que mantenha o Sol espaçado no espaço. Depois que acaba esses processos dinâmicos, toda a matéria tende por força gravitacional. Enquanto está acontecendo, a força gravitacional ela está sendo superada por esses processos de reação nuclear. Quando acaba o processo de reação nuclear, compacta, e dependendo da massa poderá virar uma estrela de nêutrons, fria, isso, tem uns nomes, né, umas categorias. E se for uma massa muito grande, vira um buraco negro. Compacta tudo. É bonito, muito bonito isso. E olha como está ligado, né, a física microscópica com a física macroscópica. Porque a astrofísica estuda o cosmos. E o E igual a MC2, o mundo microscópico, mas é a mesma coisa, está tudo ligado. Hoje os físicos que lidam com o universo, astrofísica, eles não conseguem estudar a astrofísica sem entender a física de partículas, a física microscópica. Porque está tudo ligado. Fala. O universo disso é verdadeiro para eu desfazer o sistema, eu quero o fornecimento da energia. Se você quiser quebrar um nêutron, você joga a mesma energia e vai virar um próton e um nêutron separados, assim. Mesma coisa. E por último, pessoal, estamos acabando esse pedaço. A frequência do fóton numa reação de fusão, você pega a energia lá, que é aquela diferença de 2 MeV, divide pelo H. Pessoal, olha a frequência da radiação emitida na reação nuclear. 10 a 15, 10 a 20. 10 a 15 é da química. 10 a 20, pessoal, 10 a 20 são os raios gama. É por isso que nas reações nucleares a frequência da radiação emitida é tão alta, que ela é altamente penetrante.
Não sei se vocês já entraram num experimento de reação de física nuclear ou num acelerador de partículas. Aqui na USP tem o Peletron. Você vai lá onde eles fazem a colisão, as reações, as paredes de chumbo de 3 metros de espessura. Por quê? Porque quanto maior a frequência, mais penetrante é essa radiação. E ela atravessa tudo. Mexe com a nossa estrutura interna, desestabiliza as nossas moléculas, mexe no nosso DNA, causa câncer, doença. É perigosíssima essas radiações. Por causa da frequência. Quanto maior a frequência, mais ela atravessa. Acho que acabou por hoje. Era isso, ó, que a gente queria mostrar. Essas diferenças de escalas de energia, no nível da molécula 10 a 15, no nível do átomo também, no nível do núcleo 10 a 20. Os fótons são 100 mil vezes mais energéticos do que os fótons da química. É por isso que as reações nucleares são perigosas. Tudo bem, pessoal? Acho que de uma maneira geral, então, o que a gente falou hoje? Que qualquer reação isotérmica, ela pode ser descrita como quando um corpo A junta com um corpo B, que pode ser um átomo ou uma partícula. Quando dois objetos, dois elementos se juntam para formar um terceiro e soltar energia, a gente chama isso de reação isotérmica. A conservação de energia sempre é válida. A energia do corpo A mais a energia do corpo B tem que ser igual à energia do sistema formado. Você vê, aqui a gente chama de sistema, mais a energia do fóton emitido. Só que como o fóton saiu do sistema, então a energia do corpo, do sistema, ela acaba sendo menor. E por causa da relatividade restrita e da equivalência massa-energia, isso implica numa não conservação de massas. Então, essa é a primeira implicação do E igual a MC2 para as reações. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Próxima aula tem mais implicação. Como? Eu não quis pôr AB, porque é outra coisa. É outra coisa. Você não pode falar que o hidrogênio... O que você colocaria? PE? PE? Não é PE, é o hidrogênio. Comportamento. Quando você está no coletivo, então, que é um núcleo cheio de átomos, de prótons e nêutrons, é outro comportamento. Porque tem uma coisa, é o algo que eu falei no início, que a próxima aula a gente vai falar exatamente o que é.